Olá, bom dia, bom dia. Bom dia, Wellington, bom dia, turma. Bom dia, professor. Tudo bom? Salve. Mais um dia na luta, Wellington. Isso aí, professor. É assim que tem que ser. Vamos lá. Bom, então já coloquei para gravar. Hoje, dia 23/3, 8h15 da manhã. Faz frio na cidade de Curitiba. É isso aí. Começamos hoje a nossa live semanal de filosofia. Enfim, a gente vem numa seara dialogando sobre uma série de aspectos diferentes, né, dentro dos sistemas sociais de maneira geral. Nas últimas aulas, né, a gente falou sobre Pierre Bourdieu, sobre o conceito de campo hábitos, sobre também os conceitos de capital, as trocas simbólicas, né, a troca por capital econômico, por capital cultural, nas suas três formas, né, internalizado, institucionalizado, é, e também objetivado, além de capital social e também capital simbólico. E na aula anterior nós falamos sobre o Norbert Elias e a clássica obra Os Estabelecidos e os Outsiders. É uma investigação que aconteceu numa cidadezinha da Inglaterra, chamada Winston Parva, na verdade uma cidade, o nome é fictício, né, por razões éticas eles não quiseram dizer aonde foi de fato o estudo, mas o que interessa foi a realidade aferida naquela cidade, né? Nós fizemos um comparativo entre as zonas, zona 1, 2, 3 de Winston Parva e os bairros de Curitiba de maneira geral, a fim de aferir a lógica da distribuição de poder, da distribuição de capital nesses locais de maneira geral. A gente viu que alguns fatores vão responder, né, por essa diferença na distribuição de capital. Dentre eles, a posse prévia de capital. É aquela história, né? O rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. E a gente conseguiu ver por dentro essa lógica, né? Quais são os critérios que vão se involucrar isso, né? O primeiro é o fato de que aqueles que já detêm, né, muita propriedade privada, eles vão legar isso à geração seguinte, eles vão ter mecanismos para retroalimentar isso por diferentes gerações, da mesma forma que aqueles que detêm menos capital vão ter menos acesso, né? E aqui a gente não está falando apenas do capital econômico, mas de todos aqueles capitais que o Pierre Bourdieu diz, né? Sobretudo, ao meu ver, o capital social. Os habitantes da Zona 3, eles detinham menos capital social, menos popularidade, menos confiabilidade e, consequentemente, eles tinham menos chances, e esse era um prejuízo que se dava de maneira geracional, ou seja, os filhos, os netos, os bisnetos, os tataranetos da Zona 3, de alguma forma, estavam prejudicados. Enfim, isso era algo que antecedia, inclusive, a eles mesmos, e essa lógica era fortemente mediada pelos estigmas, né? Então, o estigma é uma categoria de valor deletéria que não se recai exatamente em relação a um único indivíduo, mas sim a uma classe de indivíduos. Ou seja, a partir do momento que você faz parte de um determinado grupo, você pode sofrer sanções negativas, né? No caso de perder capital social e também as outras oportunidades que estão involucradas a esse tipo de capital. Então, a gente pode dizer, né, como a gente diz, que o estigma é uma arma contra o diferente, é uma forma também daquele que é superior na relação, ou aquele que almeja ser superior na relação, se destacar de maneira geral, e é também algo que vai interferir na dinâmica da reprodução da pobreza e da riqueza geracional. Quanto mais estigma um grupo sofre, né, piores são as chances dele ascender socialmente. E hoje a gente fala de uma teoria mais geral, envolvendo uma perspectiva maior. A gente vai tentar englobar, né, tudo que a gente viu até então dentro dessa teoria, que é a teoria dos sistemas do Niklas Luhmann. Niklas Luhmann
É um autor mais contemporâneo, né, com muita credibilidade no âmbito da sociologia jurídica, e ele quis criar uma interpretação que conseguisse contemplar os principais sistemas dentro da sociedade, né? Então, ele criou um esquema teórico que a gente vai discutir aqui hoje, que vai envolver o sistema econômico, e se a gente pensar o sistema econômico de maneira geral, se a gente pensar a economia de maneira geral, talvez seja o mais dinâmico e o mais rápido dos sistemas, porque os sistemas econômicos eles evoluem conforme a tecnologia evolui, né? Evoluem muito mais rápido do que o sistema jurídico e do que o sistema político, né? Ao meu ver, essa não é exatamente a concepção do Lumans, mas ao meu ver, o sistema econômico ele puxa os demais sistemas, né? Primeiro, o sistema econômico inventa uma realidade, como por exemplo o Bitcoin, ou ainda comercialização de obras digitais. Enfim, não sei se vocês estão a par disso, mas é uma nova forma de comércio de maneira geral. E a partir do momento que surge, né, uma nova forma de comércio, uma nova forma de negócio, o sistema jurídico tenta se adaptar a isso, né? Tenta ver quais são os limites éticos, impor um novo tipo de um novo tipo de normativa, né? Por exemplo, antes, né, do surgimento dos computadores, não havia, por exemplo, alguma lei contra crimes cibernéticos, porque não existia, né, a cibernética. A partir do momento que existiu, né, rede de computadores, começou a haver algum tipo de lei em relação a isso, e também o próprio sistema político, porque se a gente pensar, o sistema político ele vai se alimentar de tributos. Então, ele não tem vida própria, né? Aliás, o Estado, de maneira geral, ele não se sustenta por si só. Ele precisa de tributos e o tributado é sempre o ente privado. Na verdade, o ente privado, o capital, né, o sistema econômico, que vai dar sustentação ao sistema político, principalmente na forma de tributos. E como a gente bem sabe, a sede do governo, né, a sede do sistema político por tributos, a fome, né, a gula é extremamente alvoroçada, né, principalmente no Brasil. Se a gente pensar que é um dos sistemas tributários mais complexos do planeta, se não o mais complexo do planeta. Aliás, até ouvi uma palestra esses dias sobre o tema, aonde o pesquisador relacionado ao IPEA, né, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, falou que a legislação tributária no Brasil ela excede 4 toneladas de papel, ou seja, é mais pesado que um elefante, né? É impossível que alguém detenha domínio sobre tudo isso, né? E a partir do momento que a gente não detém domínio sobre o sistema tributário, a gente não consegue nem pensar direito em um planejamento tributário a fim, né, de gozar de alíquotas tributárias mais vantajosas, ou seja, menos onerosas, né? Dito de outra forma, é um sistema muito bem articulado, muito bem constituído, como se fosse um Godzilla, né? Especializado em subtrair valores das pessoas de maneira geral. Ponto importante, aqui em material de estudo, eu fiz um videozinho sobre a aula de hoje, né, a teoria dos sistemas sociais em Niklas Luhmann. É um videozinho curtinho, 5 minutinhos, resumindo tudo que a gente falou aqui. Então, para o colega que está aqui online na live, para quem vai ver depois a aula gravada, sugiro que depois de assistir a nossa live, dê uma olhada, 5 minutinhos da vida que vai perder e muito conhecimento que vai agregar para matar no peito esse conteúdo de maneira geral, né? Dar uma internalizada nele, sintetizar para si esse conteúdo. Bom, basicamente, peraí que não abriu aqui, deixa eu dar um reset na tela. Então, basicamente, o Niklas Luhmann fala de um sistema composto por 4 vias, né? Sendo uma a via do sistema político, outro a via... Opa, deu uma travada aqui na nossa página. Outra a via do sistema
tributário, e outra a via do sistema político, sistema tributário e sistema jurídico. Esses sistemas eles estão relacionados entre si e um depende do outro para sobreviver. Primeiro, cada um desses sistemas ele vai ter um funcionamento binário. Por exemplo, se nós olharmos o sistema econômico, ele vai funcionar em duas vias: o pagamento e o não pagamento. Ou seja, aqui a gente pode puxar, inclusive, na cabeça as aulas de teoria econômica. Então, se um determinado produto é colocado no mercado, geralmente, o que faz com que um produto vá ao mercado é a existência de uma demanda agregada, ou seja, é a existência de pessoas que querem aquele produto, que precisam daquele produto e estão dispostas a pagar por aquele produto e têm dinheiro para pagar aquele produto. A partir do momento que não existe demanda agregada por um determinado produto, nós entramos na dinâmica do não pagamento. E, consequentemente, nós colocamos em xeque o sistema econômico, né? Se nós falarmos de qualquer coisa, do ponto de vista econômico, deixa eu cortar um pouco para mim aqui, como, por exemplo, essa caneca, que eu estou tomando água. O que faz com que essa caneca esteja à venda no mercado é o fato de haver uma prévia demanda, ou seja, pessoas dispostas a comprar esse produto e com renda para comprar esse produto. E aquela lógica, né? Quando a demanda ela eleva, consequentemente, os estoques diminuem e o preço tende a se elevar. Um exemplo aqui clássico é o chocolate agora, né, na véspera da Páscoa. Aliás, é uma mágica, né? Você pega uma barra de chocolate sei lá, 100 gramas, que custa R$ 5, derrete isso, faz isso ficar no formato de um ovo, e agora dá para vender por R$ 50, dá para vender por R$ 60, dá para vender por 70. Enfim, aquilo que o limite está naquilo que as pessoas estão dispostas a pagar. A gente pode achar caro, falar, meu Deus, como é caro, né? 150 gramas de chocolate por R$ 90, por R$ 100, por sei lá quantos R$ 1.000, mas o que sustenta, né, o que faz com que o mercado cobre aquele valor é o fato de haver pessoas dispostas a pagar aquele valor. É assim que o mercado ele se sustenta, né? Enfim, então, a partir do momento que a demanda se eleva, né? Seja a demanda por chocolate, por panetone, por sorvete no verão, por, sei lá, por viagens em período de férias, por máscara e álcool em gel em período de pandemia, o estoque do vendedor, ele diminui. E, consequentemente, ele sente confiança a elevar o preço da maneira geral e também a elevar o nível de produção. Afinal, ele precisa fazer girar o estoque, né? Ele não pode perder estoque, ficar sem estoque e, consequentemente, perder vendas. Mas, em um sentido oposto, a partir do momento que a demanda por um determinado produto diminui. E aqui a gente pode dar como exemplo esses produtos que são sazonais, né? Como é o caso do ovo de chocolate, do panetone, produtos que vão vender muito uma vez por ano, né? A partir do momento que passa a Páscoa, o estoque, né, de ovo ele tende não exatamente a crescer, mas a estagnar, ou seja, ele está naquele determinado volume, e para reduzir aquele estoque e evitar perdas, o produtor ele diminui o preço, né, a fim de esvaziar o estoque de maneira geral. Em muitos casos, o mercado ele deixa simplesmente de existir para alguns produtos, né? Um exemplo é o avanço tecnológico. A invenção do celular com internet, fez com que as ligações de telefone se tornassem triviais. Hoje você pode fazer uma chamada de WhatsApp com praticamente a mesma qualidade que uma chamada de áudio, né? Mas a um custo muito menor. Ou seja, se a gente olha
para o sistema econômico, a gente vê que ele está sempre se equilibrando de maneira geral. Existe o que a gente chama no sistema econômico de ponto ótimo, ou seja, aquele ponto onde existe uma grande diferença, né, a maior distância entre aquilo que o produtor, que o vendedor investe, né, na matéria-prima, no produto, e o valor que ele vende. Quanto maior for a distância entre isso, ou seja, quanto menos ele investir e quanto mais caro ele pode conseguir vender, mais robusto vai estar esse sistema econômico, né? Porque mais dinheiro vai estar rolando, né? Com mais dinheiro rolando, é possível fazer mais investimentos, contratar mais pessoas, né? O sistema econômico, ele vive de pagamento, de giro de moeda. Aliás, esse é um ponto importante. Aliás, dinheiro parado, ele não serve para nada, né? Dinheiro, ele só gera riqueza a partir do momento que está girando. Inclusive, em economia, nós temos um cálculo chamado o multiplicador keynesiano. Para cada R$ 1 que o governo coloca na economia, o PIB tende a subir 1,59 centavos, mais ou menos. Esses 59 centavos é dinheiro novo que surge a partir da rotatividade, da compra e venda de coisas. Mas a partir do momento que o sistema econômico ele para de vender um determinado produto ou entra em crise geral por determinados motivos, como, por exemplo, atualmente. Deixa eu cortar de novo aqui para o slide. Por exemplo, atualmente nós estamos no momento pandêmico, né, na crise da Covid-19. O Brasil acumula diariamente 25% das mortes de todo o planeta, né, de Covid-19, e isso tem afastado o investidor. Aquele investidor de longo prazo, aquele que, por exemplo, vai aumentar a capacidade produtiva da sua fábrica, aquele que vai investir na sua loja, aquele que vai reformar o seu comércio, ele não faz isso de graça, ele faz isso em torno da obtenção de mais renda, da expectativa de mais renda. E a partir do momento que você tem um número doido, né, de pessoas morrendo todos os dias, todo o sistema de saúde colapsado, um clima de incerteza política, você tem o quê? Um decréscimo, né, no investimento privado de maneira geral. É até por conta disso, inclusive, que o Banco Central elevou a taxa Selic, né, de 2 para 2,75, a fim de trazer capital, né, sobretudo capital estrangeiro, que esteja aí, enfim, buscando algum tipo de fundo de investimento, porque, afinal, essa evasão de capital estrangeiro faz com que o dólar ele se encareça de maneira geral. E o dólar encarecendo de maneira geral, encarece a nossa vida de maneira direta, né? Primeiro, porque metade dos nossos bens, eles são importados, ou seja, eles são negociados em dólar, e segundo, né, os bens que estão dentro do Brasil, né, como, por exemplo, as commodities, são negociadas no mercado internacional em dólar. Então, quando o dólar ele está muito caro aqui no Brasil, os nossos produtos se tornam baratos lá fora. Consequentemente, vende muito commodity lá para fora, como, por exemplo, açúcar, carne, enfim, todos esses produtos, né, de maneira geral. E quando você vende muito para fora, você diminui a oferta no mercado interno. A demanda permanecendo a mesma, o preço tende a elevar. Então, esse vai ser o primeiro sustentáculo. E esse sustentáculo, inclusive, ele só existe a partir do momento que você tem a propriedade privada, ou seja, bens que são seus, né? Aliás, digo muito bem claro, é algo que afasta o investimento estrangeiro a relação, o nível de proteção em relação à propriedade privada. Em muitos lugares, por exemplo, o sistema político, ele acaba fazendo uso da propriedade privada de forma deliberada, né? Então, imagine, sei lá, vou falar aqui, Sudão do Sul, mas pode ser, sei lá, Tanzânia, qualquer outro país conflituoso de alguma forma, você tem lá um partido político rebelde, você tem uma fábrica, show de bola, rolando, fábrica é propriedade privada. Fábrica é propriedade privada que está dentro de um sistema econômico.
para existir a fábrica privada dentro do sistema econômico funcionando, ela tem que estar recebendo pagamentos, ou seja, tem que ter demanda e pessoas comprando, né, de maneira geral, e com isso você tem recursos para investir, ou seja, aqui a coisa roda, né? Aí imagina que chega lá um determinado partido terrorista, toma a sua fábrica de assalto. Acabou, né, o seu sistema econômico, né? A sua propriedade privada foi por água abaixo, né? Então, consequentemente, você não tem um sustentáculo muito forte, né? Esse é um ponto importante. Então, a propriedade privada, ela dá o sustentáculo necessário para o sistema econômico, que se dá de maneira binária, e, por sua vez, o sistema econômico ele se liga ao sistema político por meio dos impostos. Se a gente pensar no Estado, né, de maneira geral, que é representado pelo sistema político, ele não é uma empresa privada, uma empresa lucrativa. Ele não gera renda, ao contrário, ele gera gastos, né? Vamos olhar para Brasília, por exemplo. Quantos políticos, né, não tem naquele troço lá, né? Quantos ministérios não tem naquele lugar? Tudo isso tem um custo muito elevado. Além do Estado ele ter que se sustentar, né, e ele é muito grande, né, se a gente considerar, por exemplo, além dos políticos, um outro exemplo aqui é o monopólio das instituições coercitivas, né, como, por exemplo, o poder de polícia, ele é apenas do Estado, né, além de você ter que sustentar o Estado, você tem que sustentar o provimento de serviços por parte do Estado, né, como está sendo agora no período de pandemia, os serviços de saúde, todos colapsados, né? Por que eles estão colapsados? Né? Primeiro, a Covid-19 é uma doença ultra agressiva, muito rápida, né? Uma doença sistêmica, né? Afeta o cara de cima a baixo. E segundo, os sistemas de saúde, de maneira geral, eles são constituídos para trabalhar meio que na tampa, né? Para trabalhar sem muita gordura, né? Sem muita sobra. Ou seja, é o que a gente chama em economia em administração de eficiência, né, de fazer mais com o mesmo, né? Então, nesse caso, o sistema político ele só se sustenta por impostos, né? E se a gente olhar para o Brasil, a gente tem impostos diretos, né, que são impostos relacionados à renda, relacionados à propriedade. Nós temos impostos indiretos, né? Esses vão ser impostos que vão recair em relação ao consumo. Aliás, o Brasil, né, diferente de outros países, ele vai tributar, sobretudo de maneira indireta, ou seja, vai tributar o consumo. Ao meu ver, qual que é o problema de tributar o consumo e não a propriedade e a renda? De maneira geral, você atinge a parcela que já é mais fragilizada na sociedade, né? Ou seja, aquela parcela que utiliza a grana que tem, sobretudo para comprar bens de subsistência, né? Além disso, o ambiente tributário brasileiro, de maneira geral, ele se coloca como um pouco hostil ao mundo dos negócios, né? Por exemplo, investidores internacionais, eles não entendem essas camadas que a gente tem, né? Nós temos impostos municipais, né, como por exemplo o ISS, né, no caso do serviço, IPTU, no caso da propriedade. Nós temos impostos estaduais, né, sobretudo o ICMS. Aliás, cada estado pode controlar o valor do ICMS. Isso gera literalmente uma guerra fiscal entre os estados. Cada estado visa praticar a menor alíquota de ICMS possível a fim de atrair investimentos, mas isso gera graus de assimetria na distribuição, a captação de renda pelos estados e na distribuição de renda também posterior pelo governo federal. E nós temos também impostos federais, né? Como o imposto de renda, né, de pessoa jurídica, o imposto de renda de pessoa física, o imposto de importação, o imposto de exportação, né? Aliás, os impostos eles não vão ter apenas a função de arrecadar, eles vão ter também uma função que vai se chamar extrafiscal, ou seja, quando você utiliza o imposto com algum tipo de objetivo econômico ou social, né? Como, por exemplo, o imposto sobre o cigarro. Vamos
vou pondo umas imagens aqui para ficar um pouco dinâmico. Um imposto sobre o cigarro. Vamos ver aqui um cigarro. O cigarro é um tipo de agente químico, né, ultra deletério ao corpo, né, pode causar uma série de males e, consequentemente, a cobrança da alíquota tributária em relação ao cigarro é muito alta, né, a fim de encarecer o produto e, consequentemente, desestimular o consumo. O mesmo se dá em relação a bebidas alcoólicas, né, se a gente imaginar, olha aqui que beleza, hein, tem pinga, como chama esse aqui, tequila, etc, etc. A bebida alcoólica, né, mais de 80% do valor da bebida alcoólica é imposto. E o objetivo aqui não é só arrecadar, mas é também encarecer o produto e desestimular o consumo, pensando nas consequências deletérias que o excesso de bebida alcoólica, né, e o uso compulsivo pode trazer para a saúde e para a sociedade de maneira geral. Ou seja, uma garrafa de tequila de R$100, ela custaria, na verdade, R$20, R$80 é imposto. É aquilo que o governo ele não divide, né, conosco de maneira geral. Então, os impostos vão ser a base, e a gente tem também o que a gente chama de imposto parafiscal, que é o tipo de cobrança para você sustentar instituições que são paralelas ao Estado, né? Como, por exemplo, contribuições do âmbito profissional, como, por exemplo, a OAB, né? Ou, enfim, outras coisas nesse sentido. E o sistema político, por sua vez, ele é binário, ou seja, ele vai ter poder ou ausência de poder. Se você monta um partido político, por exemplo, é uma instituição voltada ao poder. É a única instituição no Brasil que legitimamente pode disputar uma eleição, né? Mas um partido, o que é um partido sem ninguém eleito? Não é nada, não serve para nada, né? O que é um candidato a vereador que não é eleito? Não é nada, né? O que é um candidato a deputado, a prefeito, a senador, a qualquer cargo que não eleito, né? Não é nada. E para isso, né, para ser eleito, né, você tem um sistema político constituído, você tem partidos, você tem candidatos, e esse sistema político, ele conversa, além do imposto, com outras formas, né, com o sistema econômico, né? Muitos, por exemplo, empresários financiam campanhas eleitorais a fim de obter algum tipo de benefício, né, de maneira geral, né? Como, por exemplo, alguma política que o favoreça, ou sei lá, né, ou algum tipo de benefício em alguma licitação, ou seja, são sistemas que andam lado a lado, né? Aliás, eu não sei se vocês viram, mas, enfim, os economistas mais importantes do Brasil, aqui a gente está falando de gente de peso, né, ligado à Febraban, assim como os banqueiros mais relevantes do Brasil, as famílias mais ricas brasileiras, a gente está falando de mais de 1.500 pessoas, assinaram uma carta enfim, endereçada ao governo federal, pedindo ações emergenciais, né, no combate à pandemia, porque eles enxergam o seguinte: quando a pandemia está fora de controle, o sistema econômico está fora de controle, com o sistema econômico fora de controle, a arrecadação de impostos está fora de controle, está abaixo do desejável, o que faz colapsar de alguma forma o próprio sistema político. Então, é aqui o sistema econômico avisando o seguinte: olha, vocês gostam de cobrar imposto, vocês gostam de ganhar dinheiro em cima da gente, né? Vocês querem sobreviver em cima da gente? Tudo bem, né? Tudo bem, né? Mas a gente precisa que vocês tomem algumas ações. A partir do momento que vocês não controlam a pandemia, o sistema econômico ele tende a ir para o não pagamento. O calote aumenta, né? As dívidas aumenta. É só vocês olharem, por exemplo, para o endividamento, né, dos brasileiros em relação às agências financeiras. O dono do banco, ele quer receber também, né? Ele quer as pessoas trabalhando, né? Então, aqui eles pedem uma série de medidas, como, por exemplo,
a aceleração da vacinação, vacinar logo todo mundo e acabar logo com esse corpo mole. Eles pedem um incentivo ao uso de máscara, né? Não só falando, mas dando também máscara para as pessoas. Se pensar, né? Se a máscara conseguir evitar que o cara fica doente e vai gastar menos no sistema político, né, no Estado, e, consequentemente, vai se manter mais trabalhando, vai dar mais lucros ao sistema econômico, né, e perdem um tipo de coordenação, né, por parte do governo federal, Ministério da Saúde, enfim, foge do escopo, né, mas essa é a lógica. A propriedade privada, ela dá base, né, para o sustentáculo do sistema econômico, que é muito dinâmico, né, evolui conforme a tecnologia, conforme a vontade das pessoas. O sistema econômico, ele só sobrevive se tiver pagamento, ou seja, a partir do momento que não rola mais grana em um determinado setor, sei lá, como, por exemplo, vamos pensar no mundo da música, lambada, né? Vamos colocar uma foto de lambada aqui, né? Quem que ouve lambada ainda, minha gente? Ninguém, né? Olha que coisa medonha, né? Kaoma, lambada. Quem gosta de lambada ainda? Ninguém. Consequentemente, nessa esfera que não rola pagamento, e isso, né, a lambada, enquanto sistema econômico, acaba de vez, né? Não tem como continuar. O sistema econômico, ele se liga ao sistema político por via dos impostos, né? Afinal, o Estado, ele não é uma empresa produtiva, ele não tem renda própria, ele precisa subtrair a renda obtida em âmbito privado para se sustentar e para fazer o provimento dos seus serviços, né? O principal seria segurança. Segurança contra quem está dentro, né? Ou seja, eu contra outras pessoas, nesse caso, o poder de polícia, e segurança também contra quem está fora do Estado, né? Nesse caso, Exército, Marinha, Aeronáutica, né? Forças Armadas. E o sistema econômico, o sistema político, ele se dá também em um sistema binário, né? Abrangendo-se aqui o poder, ou seja, o político eleito, o partido eleito e a ausência de poder. O político não eleito, o partido não eleito de forma geral. O sistema político, por sua vez, contemplando-se aqui não apenas a esfera executiva, nesse caso, prefeitos, governadores e presidente da República, mas, sobretudo, a esfera legislativa, ou seja, vereadores, deputados federais, deputados estaduais e senadores, eles vão dar margem ao surgimento da Constituição. A Constituição, ela é o jogo central de regras, não é o único cabedal de regras sob qual a sociedade seguia. A sociedade, ela seguia pela Constituição, pelas leis, pela doutrina, que é os ensinamentos, né, advindo da ciência jurídica, né, os pensadores, pela jurisprudência, né, que é as decisões reiteradas, né, do poder judiciário, e também pelos próprios costumes da sociedade. Mas o grande lance que a Constituição traz é colocar um limite de poder, como, por exemplo, tributo. Quem pode tributar? Apenas o Estado, na esfera municipal, estadual e federal. Ou seja, um ente privado não pode, né, tributar, né? Além disso, vai colocar limites, né, em relação à criação de novos impostos. Por exemplo, você não pode cobrar impostos que não estejam instituídos em lei. Esse é o princípio da legalidade. Você não pode instituir um imposto e cobrar ele dentro do mesmo exercício. Ou seja, você só pode cobrar mais para frente, né? Isso é o princípio da anterioridade. Você não pode criar um imposto hoje e cobrar por uma atividade econômica que o cara teve ontem, né? Isso é o princípio da irretroatividade. Então, o que a Constituição faz é colocar limite, principalmente limite em relação à gula tributária, né? A vontade do sistema, né, de tributar o máximo possível, né? Porque, afinal, a partir do momento que o governo tributa muito, ele obtém mais renda.
com mais renda, se a gente pensar um político que já está no poder, ele pode fazer mais políticas públicas, por exemplo, sei lá, ele pode fazer algum tipo de investimento que gera mais emprego, que gera mais contentamento da população e, consequentemente, isso aumenta a probabilidade dele se reeleger. Mas a Constituição, assim como as leis que derivam da Constituição, elas trazem limites, né? Seja para a atuação do sistema político, seja para a atuação do sistema jurídico, também para a atuação do sistema econômico, né? Por exemplo, existe algo chamado Lei de Responsabilidade Fiscal, é o teto fiscal, né? Na prática, a Lei de Responsabilidade Fiscal outorgada em 1997, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, ela vai dizer o seguinte, que o governo só pode gastar dentro do limite de arrecadação. Ou seja, se eu sou o prefeito de Piraporinha do Puripuri, sei lá, inventei aqui qualquer nome, eu só posso criar uma nova creche, uma nova escola, uma cancha, ou o diabo que for, a partir do momento que eu consigo corroborar que eu tenho uma nova fonte de renda, né, uma nova fonte de contribuintes, né? Ou seja, sei lá, uma nova fábrica, né? Veio para a cidade com um monte de gente, enfim, você tem mais contribuintes. Ou seja, aqui, né, a Constituição ela coloca limites, né? Ela positiva uma série de direitos, né? Os direitos de primeira geração, que é o que a gente chama de liberdade negativa em relação ao Estado, ou seja, o Estado não pode te matar por vontade própria, como era no Estado absolutista, ele não pode desrespeitar a sua liberdade de expressão, a sua liberdade de associação, de maneira geral. Nós temos um segundo âmbito, que é também positivado pela Constituição Federal de 1988, que é a liberdade positiva em relação ao Estado, ou seja, o Estado ele tem dever com as pessoas, né, deveres econômicos, culturais e sociais. Ele deve prover meios para as pessoas atingirem os objetivos econômicos, para as pessoas se educarem, para as pessoas se engajarem socialmente. Além disso, o Estado ele tem que cuidar, de acordo com a Constituição, do meio ambiente, né, ou seja, dos direitos transindividuais e difusos, ou seja, aquilo que não é meu, aquilo que não é seu, aquilo que é nosso, como também deve cuidar da manutenção do próprio poder, ou seja, da democracia, ou seja, aqui ele deve cuidar, né, tanto da liberdade de imprensa, como também da liberdade política, enfim, então, a Constituição ela vai dizer tanto como a propriedade privada deve se dar, como o sistema econômico deve trabalhar, quais são os limites e as obrigações do sistema político, e por sua vez, a mola, o guia, a bússola, o mapa pela qual o sistema jurídico vai se constituir. Quando nós falamos do sistema jurídico, do sistema judiciário, basicamente nós falamos de todo o corpo, né? Como, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, todos os tribunais, de maneira geral, o Tribunal do Trabalho, o TJ, etc., né? Aqui também, né, tem-se um sistema que é binário, vai trabalhar com a lógica de lícito, ou seja, aquilo que é permitido e aquilo que é ilícito, né? Então, por exemplo, o sistema jurídico julga ilícito, por exemplo, a comercialização de entorpecentes. Nesse caso, vai haver propriedade privada de entorpecentes? Vai, mas não do ponto de vista legítimo, legal. Vai se dar numa seara ilegal. A partir do momento que o sistema jurídico, né, traz a sua compreensão, não só na doutrina, mas sobretudo na jurisprudência, de que algo é ilícito, você cria um caminho para o ilícito. Ou seja, o sistema, aqueles que vão, sei lá, comercializar enfim, sei lá, qualquer tipo de entorpecente, cocaína, por exemplo, eles vão fazer de maneira paralela ao Estado, né? E dessa forma não vão pagar impostos e não vão se submeter a nenhum dos três sistemas, né? Do sistema político, do sistema jurídico e do sistema econômico. Ou da mesma forma, né? A partir do momento que o sistema jurídico, né, compreende algo como lícito,
ele está legitimando a sua prática, né? Como, por exemplo, o jogo. O jogo de azar, ele é considerado um ilícito no Brasil, né? Consequentemente, você não tem, sei lá, cassinos, etc, etc. Ou seja, você está aqui, de alguma forma, limitando o investimento privado. Em Las Vegas, Nevada, acho que todo mundo conhece, né? Pelo menos de filmes, né? Essa cidade. Você tinha o que ali? Um desertão, gente. Um desertão seco mesmo, assim, sabe? Vamos pôr aqui, ó, Las Vegas. Vamos ver se tem. Legal seria Las Vegas, não, né? Las Vegas, né? Gente, é uma cidade extremamente rica, né? Voltada ao entretenimento e que tem até uma Torre Eiffel, né? Ela se deu em torno do negócio de cassinos, né? A partir do momento que o governo autorizou a prática do cassino, o investimento privado criou esse oásis, né? No meio do deserto, de forma geral, né? Sem esse reconhecimento legal, essa cidade jamais investiria, né? Muitos defendem no Brasil a legalização dos jogos de azar, pensando em investimentos em áreas pouco povoadas, né, do Brasil, como, por exemplo, áreas da região norte e nordeste, né, pouco povoadas e com baixa renda per capita, né? Las Vegas é incrível, né? Tem pirâmides, tem Torre Eiffel, tem piscina, né? Que lugar, né? Meu Deus, né? Enfim, isso se dá a partir do momento do reconhecimento, né, do sistema jurídico de maneira geral. Então, perceba, gente, que nós temos um sistema circular, interdependente, aonde um ponto vai influenciar do outro. É a percepção do que é lícito ou ilícito que vai configurar a propriedade privada como legítima e ilegítima. A partir do momento que você tem a propriedade privada legítima, você tem meios para constituir um sistema econômico de maneira geral. E todo o sistema econômico, né, todos os componentes do sistema econômico, eles só vão se mostrar sustentáveis a partir do momento que você tiver dinheiro, recursos, ou o que o Pierre Bourdieu chama de capital econômico, né, grana. Vamos colocar aqui, né? Dinheiro, grana, money, ou seja, sem dinheiro, sem grana em curso, sem pessoas comprando, não existe, não, o sistema econômico, ele não vai se sustentar de maneira geral. Por sua vez, o sistema econômico, a partir do momento que ele tem faixas de pagamento, ele vai se unir ao sistema político, né, ao Estado, por via dos impostos, né? Isso porque o Estado, ele não é uma empresa privada, né? Ele não tem renda própria, então, consequentemente, ele precisa... bom, aqui como essa imagem aqui diz muito, né? O sistema político, ele precisa do povo, né? Que é quem sustenta o sistema econômico para se alimentar, né? Seja para sustentar a si mesmo, né? Enfim, aqui a gente pode até questionar, né? Porque o sistema político, ele vai legislar sobre o próprio salário, né? Sobre os próprios benefícios. A gente sabe, né, que esses caras têm auxílio moradia, mesmo tendo casa, auxílio paletó, né? Vocês já imaginaram receber isso no emprego de vocês, gente? Auxílio paletó, um dinheiro para você comprar roupa, né? Dentre outras coisas, né? Mas é um laço, né, que existe, né? Mas para isso, para o político, de maneira geral, para o sistema político, de maneira geral, ele poder usufruir dos impostos, ele tem que estar no poder, né? Então, aqui o sistema político, ele também trabalha numa lógica binária, né? Ou você tem poder, ou você tem ausência de poder. E o sistema político, né, constituído de poder, ele talha a Constituição. A Constituição é a norma maior, é a regra, é o que a gente chama de... é o que nós chamamos de meta-lei, né? É a lei que vai abarcanhar, que vai definir todas as leis. Por quê? Porque, por exemplo, vamos supor, deixa eu ver quem está aqui.
Ah, o Giovanni está aqui. Vamos supor que o Giovanni vira prefeito aqui de Curitiba e ele decide fazer uma lei dizendo que, sei lá, todo mundo tem que andar de cueca vermelha na rua. E vamos supor que essa lei que diz que todo mundo tem que andar de cueca vermelha na rua, ela é considerada inconstitucional, porque tem algum artigo na Constituição que não permite esse tipo de lei. Perdão, gente. Nesse caso, a gente pode dizer que a Constituição ela é uma limitação aos outros poderes. Então, tanto o governador, em âmbito estadual, em âmbito municipal, é possível que leis sejam cunhadas, mas elas não podem contradizer a Constituição de maneira geral. Então, a Constituição ela vai colocar limites e garantias, né? Garantias para nós, né, os contribuintes, os cidadãos, e limites em relação ao Estado, né? Se assim não fosse, imagine se todos os políticos pudessem aumentar por vontade própria o valor dos tributos. Nós morreríamos pagando tributo, ou que já está acontecendo, né, de maneira geral, mas seria ainda muito pior. E esse sistema, né, que é binário, por sua vez, que se liga ao sistema jurídico pela Constituição, vai sustentar também o sistema jurídico. O sistema jurídico ele vai se colocar como um fiel da balança, como um crivo, pontuando numa lógica binária, o que é lícito e o que é ilícito, né? O que vai afetar tanto, né, o sistema político, se a gente pensar, né, uma CPI, um impeachment, passa também. Quantas são, por exemplo, as decisões políticas que não são contestadas pelo sistema jurídico, né, pelo Supremo Tribunal Federal, por exemplo, de maneira geral, né? E a partir do momento, né, que o sistema jurídico considera algo como lícito ou ilícito, a gente começa cirando de novo, né? Tem-se ou não propriedade privada, né? Um exemplo bobo. Imagine que a bebida fosse ilícita, né? Bebida alcoólica. Nos Estados Unidos, durante a primeira metade do século XXI, em um determinado momento, eles estabeleceram como ilícito, né? Falaram, não pode mais vender bebida, não pode fabricar bebida. Só que a demanda existe, as pessoas queriam bebida, né? Consequentemente, você deu margem para o surgimento de máfias que exploraram, né, a produção e venda de bebidas, né? Como foi o caso desse carinha aqui, Al Capone, né? E toda a máfia italiana nos Estados Unidos, né? Bebida. A máfia italiana, olha aqui, ó. Aqui é um exemplo, aqui, ó, contrabando, né? Então, ao invés, ó, olha que interessante aqui, ó, no meio, uma carroça, né, com várias tábuas de madeira, mas fake. Na verdade, o que tem ali dentro é bebida. Ou seja, a partir do momento que o sistema jurídico contempla algo como ilícito e existe demanda para isso, essas vendas vão continuar ocorrendo, mas elas vão se dar fora do sistema econômico, né? Elas vão se dar em um sistema paralelo. Consequentemente, não vão gerar tributos, não vão ajudar a sustentar nem o sistema político e vão, muitas vezes, colocar em xeque, né, o sistema jurídico de maneira geral, porque, afinal, dá margem para o surgimento de uma sociedade paralela, né? Como aqui, por exemplo, ligada aos jogos de azar. Olha que dó, né? Quebrando uma máquina de pinball dessa. Enfim, os criminosos de antigamente pareciam mais elegantes, né, que os criminosos de hoje, né, de maneira geral. Enfim, é um ponto a gente pensar, né? A lei, ela não é descolada da sociedade. Então, sempre que você faz uma lei muito dissonante do que é a sociedade de maneira geral, você dá margem ao surgimento da ilegalidade de forma geral. Então, em suma, fechando aqui a aula de hoje, o sistema do Niklas Luhmann fala de 3 grandes sistemas: o sistema econômico, o político e o jurídico. E de 3 grandes
pontes entre esses sistemas, né? A propriedade privada, os impostos e a Constituição. É o sistema jurídico que vai dizer se a propriedade privada é lícita ou não lícita. Se lícita, ela entra no sistema econômico. Dentro do sistema econômico, para ela se perpetuar, ela também entra numa lógica binária de pagamento e não pagamento. A partir do momento que ela se encontra no pagamento, ela gera tributos, né, dando sustentação ao Estado e ao sistema político de maneira geral, que também, né, está numa binaridade, né, poder e ausência de poder. No poder, né, interfere na Constituição, interfere nas leis e também nos próprios limites e na atuação do sistema jurídico, econômico e político, de maneira geral. Ou seja, é uma cirandinha interdependente e constante, de forma geral. Deixa eu cortar aqui para mim. Pergunta, tá vendo, gente? Os meninos são mais comprometidos que as meninas aqui na aula. Pergunto, o Wellington, Giovanni, tudo numa boa? Beleza, professor, tranquilo. Eu tenho uma contribuição aí até para aula. Manda bala. Sobre o assunto. Eu trabalho, né, à noite no hospital e de dia, no período da tarde, eu faço estágio ali na prefeitura de Curitiba, justamente nessa área aí de cobrança de impostos aí. Oh, perfeito. Conta pra gente. E estão arrecadando muito, é? Cara, bastante. E eu vou te falar que do finalzinho do ano passado eles bateram a meta lá de contribuição, diz que foi o ano que mais receberam impostos no final do ano, tanto quanto o IPTU quanto o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens, né? Quando você compra vende um imóvel, um terreno aqui em Curitiba, você tem que pagar esse imposto. Foi o ano que mais tiveram contribuições. O ano de 2020, o ano 2020. Da pandemia da Covid-19 terrível, que as pessoas perderam o emprego, o governo fez recorde de arrecadação. É isso que você está me falando? Pois é. Enfim, não existe vilão e mocinho, né, nessa história, né? Todo mundo... Mas, assim, para o sistema continuar a arrecadar da forma como eles arrecadam, as pessoas têm que ter emprego. Né? As pessoas têm que estar trabalhando, têm que ter renda. O imposto ele não pode atrapalhar isso ou minar isso de maneira geral, senão perde o risco de não arrecadar também. Concorda comigo? Claro, com certeza. E esse ano eles fizeram REFIC lá, que é um programa para você negociar dívidas ativas que estavam lá com a prefeitura, né? Então, coisa que não foi paga, com esse tal de REFIC, eles poderiam dar entrada lá e fazer uma negociação e pagar em suaves prestações lá para a prefeitura. Tá aberto, acho que tá aberto ainda essa opção aí. Bom, pagar e pagar, né? É isso que o governo espera que nós façamos, né? Pagar. E é muito imposto, né, Giovana? Que aqui você está falando de imposto direto, né? Que é imposto de transferência de bens, imposto de propriedade, mas eu acho aqui que no Brasil tem um negócio que às vezes até as pessoas nem sabem que ela está pagando imposto, que é imposto indireto. Então, qualquer porcaria que você compra, já tem uma carga tributária embutida ali, né? Como eu dei como exemplo bebida, né? Que é muito alto, né? 80% de maneira geral. E eu acho que muitas vezes a pessoa acha que ela não paga imposto e por isso que elas não reclamam de nada, assim, sabe? Porque eu acho que se todo mundo tivesse ciência que mais de 50% do salário é imposto, as pessoas ficariam menos satisfeitas, eu acho, com o serviço que o governo oferece, né? Outra coisa que está bem em evidência agora é o próprio combustível, né, professor? Tá absurdo, um né? Caro o litro da gasolina e a maior parte do valor é imposto também, né? E se a gente pensar que a gente produz ambos aqui, né? A gente produz petróleo e álcool, né? No nosso país, né? Isso teria que...
É difícil. Até dá para entender, mas o entendimento leva ao descontentamento também. A gente vai Exatamente. ficar mais descontente ainda com a resposta do que com a pergunta. Mas, de fato, é um roubo, né? Eu encaro dessa forma, né? Um litro de gasolina acima de R$ 5, R$ 6, R$ 7, sei lá, né? Eu acho mais caro do que o litro do leite, né? Por exemplo, que é o alimento mais rico, né? Que a gente tem para consumir, né? É muito difícil sustentar uma sociedade assim, né? Perceba, quando eu expliquei aquele sistema, tem que ter um equilíbrio entre as partes, né? Na sociedade brasileira, eu acho que está faltando equilíbrio, e a pandemia, eu acho que ela mostrou isso. Ela não trouxe isso, né? A desgraça, né? Ela mostrou, evidenciou que já estava aqui de maneira geral, né? Como aqui o caso que você me citou aqui dos impostos municipais. Você não acha que poderia ser o caso, por exemplo, agora, da prefeitura suspender, mesmo que temporariamente, o pagamento desses tributos para as pessoas arcarem com os compromissos delas, com a continha dela, com... O que você acha disso, Giovanni? Eu concordo, professor. O certo seria, né? Dar uma segurada agora, né? Na cobrança de impostos aí, porque acho que tem outras prioridades no momento, né? Tem gente passando fome em casa, pô. Né? Na minha Fome. região aqui, tem gente que tá pedindo cesta básica, a gente tá ajudando aí como pode. Então é complicado, né? É um momento muito difícil. É como o meu avô dizia, Giovanni, é aquela história só do vem a nós, sem o nosso reino, É sabe? o nosso vento, né? Só tem o vem a nós, o nosso reino não. Aí o nosso reino fica para outro dia. Vem a nós dinheiro, vem a nós tributo, e o nosso reino, né, que seria nós Nada, né? dividirmos as coisas, não, isso é para depois, né? Enfim, acredito que um problema disso seja o fato, como eu mostrei ali, dos próprios políticos legislarem, né, em causa própria. Imagina se você tivesse que escolher o seu salário, Giovanni, como ele seria alto, né? Ah, Os caras pensam da mesma forma, né? E ainda pior, né? Tem auxílio moradia, Giovanni, para quem já tem casa, você acha razoável? não tem necessidade disso, né, Não, professor? alguma, né? Já ganha um puta no salário, pra quê? Pra que auxílio É, moradia? auxílio saúde, se existe saúde pública, né? Se você é um deputado e ganha auxílio para você pagar o seu plano de saúde, qual é o incentivo que você tem para melhorar a saúde pública, Pois né? é. Ou filho de parlamentar que tem auxílio para pagar a escola particular, né? Qual o incentivo que ele vai ter para tornar, enfim, né? Aí é querer ser radical, né? Mas eu acredito que um mundo mais justo passa também por essas instituições. A gente tem que levar um pouco esses caras para a realidade. Eles vivem num mundo muito abstrato e, enfim, aí a sede, a ganância acaba comprometendo todo o resto, né? Claro que os desníveis eu acho que não estão só no poder político, né? No poder judiciário e no próprio sistema econômico de maneira geral existem, né? Distorções. O equilíbrio é o difícil de alcançar, né? A Constituição é uma garantia, a propriedade privada, o imposto, né? A liga de tudo isso, mas o equilíbrio mesmo é muito difícil de alcançar. Aqui no Brasil, eu acho que a gente nunca alcançou. Se tivesse alcançado, não teria dívida pública, por exemplo. Né? O governo ele estaria sempre em superávit, né? Ele nunca estaria em déficit, mas ele está sempre em déficit, ele nunca esteve em superávit. Assim como as pessoas também, né? Elas estão sempre em déficit, né? Difícil, né? O cara tá ali com dinheiro sobrando ali, né? Tá investindo, enfim, né? A maioria das pessoas, eu concordo com você, Giovanni, elas estão hoje com ali necessidades muito imediatas, né? É comprar a cesta básica, pagar a continha lá para garantir a água, enfim, esse não é justo, né? Mas é o que tem, né? É isso aí. Show de bola. Então, já gravamos muito hoje. Bom, vou